Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre a estrutura da norma. Vamos continuar o assunto, né? Hoje nós iremos terminar, na verdade, falando sobre a estrutura das regras de conduta e a tridimensionalidade da norma. E, enfim, nós iremos falar mais um pouquinho de norma de novo, mas agora sobre a questão da validade, etc. Então vamos continuar para o vídeo não ficar muito longo, porque o assunto ele é um pouco extenso, essa parte aqui. A previsão do legislador raro é de um fato ou evento particular e único, porque aqui abriga aquela questão de generalidade da lei, ou generalidade da norma. Por isso que ele fala essa primeira parte aqui, essa primeira premissa. Mas sim de uma espécie de fato, ou um fato tipo, ao qual poderão corresponder com maior ou menor rigor múltiplos fatos concretos, que é a ideia de generalidade, a generalidade que pode ser aplicada a vários casos. Quando na experiência social se verifica uma correspondência razoável, aqui tem a grande questão que eu quero levar vocês a pensar hoje. O que seria correspondência razoável? Isso aqui é muito pertinente para a situação que temos hoje em dia. Aonde é que está a correspondência razoável? Pensem sobre isso, entre um fato particular e um fato tipo descrito, previsto na norma. O responsável por aquele fato particular, daquilo que resultou o seu ato, goza ou suporta as consequências predeterminadas no dispositivo ou preceito. Aqui está falando tanto de sanção, quanto também de direitos. Então, todo aquele particular que se enquadra dentro de uma correspondência razoável àquela lei genérica, ele terá as consequências dispostas no artigo ou no dispositivo, tal. E a norma se enquadra exatamente nessa mesma linha. Todas as normas precisam ter uma correspondência razoável. Pelo menos essa é a ideia. Prefigura-se a ocorrência de um fato tipo, isso é, uma classe ou série de situações fato. Liga essa classe à espécie de fato ou dada consequência, também pré-determinada com as características de objetividade e obrigatoriedade. Numa concepção formalista como a de Kelsey, e mesmo nas proposições ulteriores de Hart ou de Bobbio, como já falamos das aulas anteriores, basta dizer que a norma de conduta tem a estrutura de um juízo hipotético, mas quem não se contenta com os relances lógicos formais deve perguntar o porquê a norma jurídica tem essa estrutura. Então, no caso aqui, o que o Michael Reale ele quer falar? Ele quer falar que não existe só um juízo de lógica. Isso aqui já foi falado anteriormente. Já ficou subentendido nas aulas anteriores que existe uma questão de valores, que é o que ele termina aqui na próxima parte. Como se vê, hipoteticamente, a condicionalidade da regra de conduta não tem um aspecto apenas lógico, mas ele apresenta também um caráter de valor, que é o axiológico, uma vez que nela se expressa a objetividade de um valor a ser atingido, que é a questão da ética jurídica. Por isso que eu fiz lá um resumão no começo dessas aulas aqui sobre norma e a estrutura da norma, porque precisa estar bem cristalizado as ideias da ética jurídica e os fins que a ética jurídica tem, a questão de finalidade da norma, o porquê que a norma é como é, qual é a finalidade da norma. Então tudo isso aqui já precisa estar cristalizado dentro da sua mente, para você conseguir entender aonde ele quer chegar, aonde é que o Miguel Reale quer chegar sobre a questão da historicidade, lá tal, que existem poucos elementos, mas não são repetíveis na história. Tudo isso daí é para embarcar nessa cristalização da norma, a cristalização da estrutura da norma, o porquê dela ser como ela é. Ao mesmo tempo, se salvaguarda o valor da liberdade do destinatário, ainda que para a prática de um ato de violação. Toda a eticidade do direito brilha nessa estrutura lógica e axiologicamente binada da norma jurídica, que é um só tempo afirma a objetividade de um dever ser e salvaguarda a subjetividade de um poder. Podemos, por conseguinte, dizer que, levando-se em conta a correlação essencial desses dois aspectos, toda a regra jurídica de conduta se desdobra em duas normas que se conjugam e se complementam, a saber, que é a norma que todo mundo conhece, as duas normas fundamentais na questão de regras de conduta, que é o quê? Se o fato é, então a consequência deve ser. Se não ser, então tem que ter sanção. Esse deve ser. Então o fato ele vai se ligar a uma
norma, a uma norma genérica, e essa norma genérica, se ela não foi obedecida, se não ser, então existe uma sanção. Então essa regra de conduta ela é baseada nessas questões, nessas duas normas, que aqui são duas normas, e os desdobramentos dela, que é a norma se não ser, CP deve ser. Ou melhor ainda, seria a questão da correlação entre C e o CP, que é a questão da norma e a consequência da sanção. Eu acho que essa daí seria muito mais amplo e melhor do que se não ser. Coisas que ficaram implícitas aqui nessa questão foi de onde é que ele tirou o valor da liberdade do destinatário. Você pode pensar na hora que lê, de onde é que ele tirou isso? Mas é porque está subentendido essa questão da liberdade do destinatário com a obrigatoriedade dessa conduta ter uma razoabilidade. Então, por elas ter razoabilidade, isso é como se fosse um freio a todo o direito e toda a sanção. E esse freio garante uma liberdade ao destinatário, mas é algo que é implícito, tá ok? Tem muitas coisas aqui no livro de Miguel Reale que são implícitas, que você precisa raciocinar sobre tudo aquilo que ele disse. Então aqui a gente vê uma total discrepância entre o que a maioria dos juristas hoje acreditam, que é diferente, obviamente, da questão de Kelsey, que ele achava que a interpretação do direito era putaria. Basicamente era isso que Kelsey achava, que tem que ser o que está na lei e foda-se, mano. Não existia o trabalho da interpretação do direito na época de Kelsey, e ele dizia que foda-se, mano. Porque Kelsey ele era positivista muito além do positivismo, do neopositivismo, por exemplo, mas ele era o positivista strike mesmo, o positivista puro sangue, vamos dizer assim. Então não existe espaço para interpretação. Toda a lei ela é literal. Quem sabe eu faço aqui um curso de hermenêutica, aí a gente trata mais um pouquinho sobre essas putarias de Kelsey e as outras coisas que foram acontecendo, porque isso aqui é muito mais hermenêutica do que própria introdução ao direito. Então vamos lá. Sobrevém que quando a norma é infringida, a fim de se preserve o valor de C, que é a consequência, que é consagrada, tal, veremos que estudarmos as formas de interpretação do direito, a regra não fica vinculada à intenção do legislador. O que ele está querendo dizer isso daí? Que por mais que o legislador ele tenha interpretado essa norma, não significa que está vinculada ao legislador, porque a norma ela é si só, ela guarda todos os preceitos e todos os bagulhetes dela, e o legislador ele só é um funcionário, vamos dizer assim, da norma. Essa é a ideia dele. E isso era inconcebível por Kelsey, porque o legislador era tudo. E a sanção punitiva era o fenômeno concreto da juridicidade para ele. Não existia a questão de conjunção ou complementariedade da norma, principalmente do lado lógico, e muito menos o lado axiológico, que é o lado valor. Não existia uma correlação entre a lógica e o valor que estava querendo ser protegido. Que deveria ser protegido pela norma. Para Kelsey, a sanção punitiva era o que só bastava. Não tem complementariedade, porque a lei ela é imbatível. A lei ela nunca erra. Basicamente seria essa a ideia de Kelsey. E a razão numa só, vamos continuar aqui numa só de natureza, ao mesmo tempo lógica e axiológica, já falei, é a razão pela qual o artigo 121 do Código Penal determina matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. Não se enuncia um simples juízo lógico de natureza hipotética, porque isso é verdade. A gente não está falando só sobre a lógica de matar alguém. A gente está falando sobre o valor vida. Isso aqui é um ponto interessante, porque nesse juízo está implícito o valor da vida, como ele acabou de dizer aqui. Expresso no imperativo não matar, que subsume na hipoticidade da norma jurídica como seu fundamento moral. Aqui a gente vê que existe um valor e uma lógica. É isso que o Miguel Reale queria falar nessa parte aqui. Então existem duas normas. A norma que é a lógica da coisa e existe o valor que se pretende ser protegido através daquela lógica. Coisas que eram inconcebíveis para Kelsey. E agora a gente vai falar bem rapidinho aqui da tridimensionalidade para o vídeo não ficar muito longo. Finalmente, essa correlação entre fato e valor se dá em razão de um lance deontídico ou deôntico. Aqui, claramente, ele fala sobre o lance o liame da moral, do ligamento da moral, vamos dizer assim. O dever que precisa se ter
entre o valor e o fato. Existe algo que liga o valor e o fato, que ele chama de enlace deontico. Isto é, termos lógicos de deve ser que se instaura a norma. Desse modo, verifica-se que o momento lógico expresso pela proporção hipotética ou a forma da regra jurídica é inseparável de sua base fatídica e de seus objetivos axiológicos. Como eu falei, fato, valor e forma lógica compõem-se em suma de maneira complementar, dando-nos em sua plenitude a estrutura lógico-fático-axiológica da norma do direito. Ele está dizendo que existe um lado lógico no direito, existe um lado fatídico, que é o caso concreto, e existe o valor que quer ser protegido. Então isso é a tridimensionalidade do direito, mas ele faz, no livro dele de Filosofia do Direito, ele vai muito mais amplo sobre essas questões, tá ok? Aqui ele foi bem sucinto sobre essa questão. Isso não impede, é claro, por abstração, seja postos entre parênteses os aspectos fáticos e valorativos. Quando se quer ter um conceito integral de norma, é necessário estudar 3 fatores e sua correlação dinâmica, que é o que ele faz no livro de Filosofia do Direito. Ele trata da dinamicidade que existe entre fato, valor e norma. É essa teoria que denominamos o normativismo concreto. Porque o normativismo concreto, ele é o casamento, vamos dizer assim, um casamento da norma com o fato e o valor. Se não existe casamento entre o fato e o valor, não tem como ter o normativismo. Para cujos termos esperamos que consultem uma das nossas obras uma das obras fundamentais, que é o direito como experiência. Certo é que quando para um adepto do formalismo jurídico a norma jurídica se reduz a uma proposição lógica, que é o que tem hoje em dia, para nós, como os que se alinham numa compreensão concreta do direito, a norma jurídica, não obstante a sua estrutura lógica, assinala o momento de integração de uma classe de fatos segundo a ordem de valores, e não pode ser compreendida sem referência a esses 2 fatores que ela dialeticamente integra em si e supera. Aqui ele dá um valor muito forte à hermenêutica do direito. Para a maior aplicabilidade do direito, é necessário o momento que a norma ela se concretiza e os valores que vão ser empregados através do entendimento do juiz e da integração que ele vai ter através da hermenêutica. É essa a base do Miguel Reale sobre a estrutura da norma. A estrutura da norma não está completa só através da lógica que está escrita nela, mas ela se completa através do trabalho, ela se complementa através do trabalho intelectual e hermenêutico da pessoa que vai aplicar a norma. Então essa é a ideia base sobre a estrutura da norma. Vimos vários conceitos aqui, vimos os tipos de norma, vimos as estruturas de regra da conduta, que se divide em 2, e nós vimos também a tridimensionalidade da norma, que é a tridimensionalidade do direito, que é aquela questão de fato, valor e norma. Agora, se mais no futuramente quiser saber mais sobre detalhes sobre isso, só dentro da filosofia do direito. Ele citou aqui a experiência jurídica, mas a experiência jurídica, o livro da experiência jurídica, não vai muito a fundo sobre a questão filosófica da estrutura da norma. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e na próxima a gente vai estudar a validade da norma, tá ok? Então, valeu, galera.